Bem-vindo, meus queridos jogadores, como estão? Vou iniciar hoje o vídeo falando sobre o Go. Depois eu vou tentar fazer um vídeo histórico das questões da origem, etc. Mas hoje vamos focar um pouco sobre o que vimos na aula das regras básicas do Go. Para isso eu vou utilizar como suporte um site chamado OGS, que é Online Go. Então vou colocar aqui no Google OGS Go. O primeiro que aparece é esse Online Go. Esse site ele é uma ferramenta poderosa que nos permite tanto jogar online quanto também criar tabuleiros, né? Que é o que eu estarei fazendo agora. Bom, quando eu clico, já vai estar entrando já na minha conta, né? Então mostra aqui já o formato inicial de como se eu fosse jogar uma partida online, né? Então tem todas essas partidas, dá para jogar por correspondência, jogos curtos, etc, né? Aqui em cima tem a minha conta, os jogos que eu estou jogando por correspondência, né? Que é a minha vez para jogar, logo mais eu estarei jogando algumas partidas. Bom, eu vou ser mais direto e vou entrar nas opções do site. Eu vou entrar num tabuleiro de demonstração para aqui, ó, tabuleiro de demonstração. Então, como eu já tenho uma conta no site, aconselho vocês a criarem essa conta, eu consigo utilizar o site com toda a sua ferramenta. Bom, eu vou colocar aqui 9x9 porque estamos no início, tá? Nome do jogo, eu vou colocar aqui aula 1. Aula 1. Beleza, comi não vai ser necessário porque não vamos jogar. Pretas, nível, isso aqui não vai ser importante por agora. Bom, primeira coisa para a gente perceber no jogo de Go é que o tabuleiro tem um formato quadrado. Então, olha só, o formato do tabuleiro ele é quadrado. Ao contrário de muitos jogos, eu não jogo nas minhas casas. Então, eu não coloco as peças nas áreas dos quadrados. Eu coloco as peças nas interseções das linhas. Mas, professor, eu posso colocar também na borda? Pode. Qualquer interseção, qualquer encontro das linhas, a gente vai poder colocar alguma peça, certo? Então, essa é a primeira consideração. Eu sempre jogo nas linhas. Outra coisa que a gente viu na aula. No Go, as peças não se movimentam. Então, se eu faço um movimento, essa peça ela não vai se movimentar no jogo, né? Quando eu falo movimento é uma jogada. Ela não vai se movimentar no jogo, ela vai ficar ali até ela ser capturada ou o jogo acabar, né? Quando eu coloco uma peça no tabuleiro, eu percebo que dessa peça sai uma, duas, três, quatro linhas. Essas quatro linhas eu chamo de liberdades. Então, quando colocamos uma peça no tabuleiro de Go, essa peça ela vai ter liberdades. Então, essa peça que eu coloquei no centro, ela já tem quatro liberdades. Ao contrário, por exemplo, dessa peça que eu possa colocar aqui no canto, né? Se eu coloco uma peça aqui no canto, essa peça ela vai ter uma, duas liberdades, que são as linhas que saem dessa peça. Então a gente já pode até já verificar que fazer um lance no canto, na borda do tabuleiro, já inicialmente já te deixa com menos liberdades. E por que que as liberdades são interessantes? Porque no jogo de Go, como as peças não se movimentam, elas podem ser capturadas. Elas só vão sair só do tabuleiro se caso elas forem capturadas. E como funciona a captura? A captura é a gente acabar com as liberdades. Então a gente prende uma peça, igual como acontece na sociedade, né? O ser humano ele é preso quando a sua liberdade é caçada. Então eu vou prender uma peça, capturar uma peça quando eu cercar suas liberdades. Por exemplo, se
for preto conseguir fazer 2 jogadas sucessivas, uma outra coisa que é importante a gente salientar no Go é que é uma vez de cada, mas ao contrário de muitos jogos, no Go você pode passar a vez. Então, digamos que a branca aqui tenha passado a vez e preto possa jogar novamente. Então, preto jogou aqui e fez com que preta jogou em A8 e fez com que brancas ficasse apenas com uma liberdade. Então, se o preto tiver mais um movimento, já que brancas pode ter passado, pretas pode simplesmente jogar aqui e ele vai acabar prendendo a branca. Prende a peça branca. A peça branca agora fica sem liberdades. Olha, eu estou sendo cercado aqui e eu estou sendo cercado aqui. Quando isso acontece, a gente fala que a peça foi capturada, então ela tem que ser retirada do tabuleiro. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que deveria ter sido acontecido de fato. Então vou excluir aqui tudo. Então digamos que a peça branca foi jogada aqui. Opa, estou só jogando com pretas. Deixa eu colocar aqui. A branca jogou. Desconsiderem. Então branca fez o movimento agora. Pretas jogou. Brancas passou. Pretas capturou. A peça ela some do tabuleiro. Então eu vou retirar a minha peça quando eu cerco todas as liberdades. Essa é a segunda regra do Go, né? A primeira a gente joga nas linhas. Segundo, se eu cercar as liberdades de uma peça, essa peça ela é capturada, ela é tirada do tabuleiro. Inclusive, eu posso capturar mais do que uma peça, porque peças conectadas, elas compartilham liberdades. Então, essas duas peças aqui, por exemplo, elas têm juntas 3, 4, 5, 6 liberdades. Se caso eu cercar essas 6 liberdades, eu também vou estar capturando as peças brancas. Então, vamos mostrar aqui como que ficaria. Então, se eu fizer diversos movimentos com as peças pretas, eu posso cercar as peças brancas e capturar elas. Então, quando eu cerco todas as peças, eu capturo todas elas, desde que elas estejam sem liberdades. E aqui a gente já vai para a nossa terceira regra. Se eu entendi como funciona a captura, a minha terceira regra agora é a regra do suicídio. No Go eu não posso cometer suicídio. O que seria isso? Por exemplo, eu acabei de capturar duas peças que estavam em G6 e G7. Se branco quiser, branco pode jogar aqui. Por quê? Porque ele ainda tem uma liberdade. Então, não é suicídio. Não está fazendo um movimento onde não tem liberdades. Mas se branco quiser jogar aqui, o próprio programa já não deixa. Olha só, eu estou tentando clicar em A9, mas o programa não deixa, porque se eu clicar em A9, tá falando que é um movimento sem saída, né? Então vamos ver, ó, o programa, a autocaptura não é permitida, eu não posso cometer o que a gente diz de suicídio. Então qual que é a diferença de uma peça branca aqui com essa peça branca aqui? Essa peça branca, ela não tem liberdades, ela está cercada. Já essa peça branca, ela tem uma liberdade, certo? Então, no Go, eu só posso jogar nas linhas. Se eu cerco as liberdades do meu oponente, eu capturo as suas peças. Eu não posso cometer suicídio, que é colocar uma peça que nem essa que está em A9, sem liberdades, porque essa é uma regra do jogo. Aí pergunta, professor, digamos que você colocou a peça em H6. Então, essa H6 eu pude colocar, não era contra as regras. Mas aí a pergunta que fica é, eu posso colocar uma pedra aqui em G7? Eu falei H6, eu falei errado, tá, gente? Olha só, coordenada G, coordenada 6, G6, e agora eu estou perguntando sobre G7.
Eu posso colocar uma peça em G7? Na verdade, eu não poderia colocar, né? Porque se eu coloco, o programa ele vai me dar a mesma resposta, falando que eu estou cometendo uma autocaptura, né? Eu não posso, ó. Aqui, na verdade, ele me deixou porque eu fiz coisa errada. Na verdade, eu tenho que colocar que eu vou jogar de brancas e pretas, e aí ele fala, ó, a autocaptura não é possível, não é permitida porque eu estou querendo colocar aqui e ele não está deixando, porque essas duas peças, essa e a que eu colocasse aqui, ficariam sem saídas, tá? Então eu não posso cometer suicídio nem com uma peça, nem com um grupo de peças. Por último, nessas regras básicas, a última coisa que iremos falar é da regra do infinito. A regra do infinito, ela acontece mais ou menos assim, ó. Vou criar uma situação aqui. Aqui eu tenho brancas, pretas, aqui eu tenho brancas e aqui eu tenho brancas. A regra do infinito, ela fala o seguinte: se for vez das pretas, pretas poderiam jogar em G1? Então, a minha pergunta, se fosse vez das pretas, pretas poderiam jogar em G1? E a resposta para essa pergunta é sim. Mas, professor, isso não seria suicídio? Não seria, porque quando eu jogo em G1 com as pretas, deixa eu fazer outro movimento aqui com branca, só para ele saber que vai ser pretas, tá? Quando eu jogo em G1 com as pretas, eu capturo o F1. Então, se eu realizo uma captura, eu não fiquei sem saída, sem liberdade, porque se vocês notarem agora, e essa peça aqui, que estaria sendo um suicídio, ela está com uma liberdade. Então, não é um movimento irregular se há captura. Só que aí a pergunta poderia ser o seguinte, professor, mas eu posso agora fazer a mesma ideia e capturar com as brancas, porque se a branca joga aqui em F1, essa peça preta que está marcada, ela vai ser capturada, vai ficar sem liberdade. Mas aqui que entra a regra do infinito. Se brancas pudessem fazer isso, iria voltar para essa posição inicial. E a regra do infinito fala, eu não posso capturar, ou seja, capturar novamente sem modificar o meu tabuleiro. Então, vamos voltar na jogada anterior. Meu tabuleiro está desse jeito. Quando eu capturo, meu tabuleiro fica assim. Se eu capturar de novo com as brancas, ele vai voltar a ficar desse jeito, ou seja, não houve uma alteração no meu tabuleiro. Então, a minha regra do infinito diz o seguinte, eu não posso capturar aqui, ó. O jogo estaria se repetindo essa jogada, o próprio programa fala. Então, se fosse vez das brancas, brancas teria que jogar em algum outro lugar. Se pretas não fazem nada, agora notem que essas duas pedras, elas modificaram o tabuleiro. Então, se pretas não defendem a pedra atacada, brancas agora poderia estar jogando aqui dentro. E agora é preta que não pode recapturar, porque senão o tabuleiro vai ficar igual. Então, essa jogada, essa regra a gente chama de Ko, que é a regra do infinito, tá? Então, basicamente, no Go, a gente precisa só ter pouquíssimas regras para sair jogando e no final eu vou fazer mais, posteriormente eu vou fazer mais vídeos. Mas para a gente agora começar jogando, que nem foi a primeira aula, o que que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que eu jogo nas linhas. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso lembrar. Além de jogar nas linhas, eu jogo no encontro, né? Que a gente chama de interseção. Eu jogo no encontro das linhas. Quando eu jogo uma peça, ela tem liberdades. Que a gente viu que é as linhas que saem da minha peça, né? Se eu cerco as liberdades do meu oponente, eu tenho uma captura. Depois eu vou falar de termos mais específicos, como o Atari e assim por diante. Eu não posso cometer suicídio. Não posso cometer suicídio. E além disso, eu não posso recapturar a minha peça sem modificar o tabuleiro, que é chamado de Ko, que é a regra do infinito. Bom,
Eu acho que para esse vídeo está de bom tamanho, porque com essas pouquíssimas regras a gente já consegue já jogar o Go, simplesmente se a gente quiser verificar quem que vai ficar com mais peças no tabuleiro, por exemplo. Então eu não falei ainda nada do objetivo do jogo, ainda existem algumas outras regras, mas com esses 5 pontos já é o suficiente para que a gente consiga jogar com o nosso colega e verificar quem que vai ficar com mais pedras no final do tabuleiro, certo? Uma coisa também lembrando, que eu só comentei, mas é importante, no Go podemos passar a vez. Então pode passar a vez. Ao contrário de muitos outros jogos, que é sempre uma vez de cada, né? Então pode passar a vez. Fica a critério do jogador se ele vai querer jogar ou não. Se os dois passarem a sua vez, iremos verificar nos próximos vídeos, certo? Espero que vocês tenham retomado aí as ideias e nos vemos nos próximos vídeos.